4 meses de investigações, a CPI revela fatos que podem estar ligados diretamente às mortes de quase 580 mil brasileiros. Vamos ver a reportagem, por favor, roda. Após 4 meses de investigação, a CPI da Covid trouxe à tona revelações estarrecedoras de coisas que não eram do conhecimento nem da imprensa e muito menos da população. A atuação do governo federal e de muitos gestores estaduais e municipais durante a pandemia de Covid-19 no Brasil não foram boas e podem estar diretamente ligadas ao alto índice de mortalidade pela Covid. O presidente da CPI da pandemia, senador Omar Aziz, disse que a comissão tem um vasto material para indiciar pessoas que tentaram tirar proveito da crise sanitária. Muitas coisas que não eram do conhecimento nem da imprensa brasileira, muito menos da população, veio à tona com a CPI. Então, nós temos aí já, hoje, muito substancial para indiciar muitas pessoas que cometeram realmente crime, que tentaram tirar proveito de uma situação de morte no Brasil. Chegamos a quase 580 mil vidas perdidas, fora os milhões de brasileiros sequelados por essa doença. E o Brasil, algumas pessoas ali envolvidas dentro do Ministério da Saúde, tentando tirar proveito na compra de vacina. O senador Omar Aziz acredita que não há mais necessidade de prorrogar o prazo de atuação da comissão, já que se tem material suficiente para apresentar no relatório. O papel da CPI não é protelar mais. Nós temos que fazer um relatório e entregar aos órgãos competentes. E aí vem a pergunta, olha, o Ministério Público Federal, a PGR, vai tomar providência? Vai. Depende de nós cobrarmos. Mas integrantes da CPI da pandemia têm defendido que o relatório final seja apresentado apenas em outubro, já que os últimos depoimentos mostram novas linhas de investigação e, se for assim, a CPI terá que ser prorrogada. A lista de investigados da CPI da pandemia poderá chegar até a apresentação do parecer final do relator Renan Calheiros. Na segunda quinzena de setembro, há um total de 40 nomes. O presidente da comissão, Omar Aziz, finalizou dizendo que a CPI da pandemia não quer vingança, mas sim justiça. Eu disse, a pandemia, ela não quer vingança, ela quer justiça. E a justiça é esses responsáveis serem punidos pela justiça brasileira. Que tem a experiência de uma CPI que você passou, a CPI que culminou no impeachment do presidente Collor. Você que é advogado, ex-senador, ex-ministro, me diga uma coisa. Eu roubei algo de alguém. Não, eu só pensei em roubar. Qual é a diferença? É uma tentativa. E aí? Essa tentativa, ela pode ser criminalizada ou não, depende das circunstâncias, de toda a consistência, de todo o conteúdo do fato em si. Então, o que tem aqui de concreto é que realmente houve uma série de mecanismos que atrasaram a aquisição de vacinas. Certo. Esses mecanismos exatamente tinham por trás um interesse maior de tirar vantagem ilícita. Isso aí ficou claro. Quer dizer, então essas pessoas que causaram esse atraso, esse dano à sociedade e sobretudo àqueles que foram atacados pela Covid-19, essas pessoas, eu acho que tem que ser chamada às falas e ver as responsabilidades de cada um. Porque você cria dificuldade para vender facilidade. Olha que coisa interessante essa fala do Amir, você que está aí acompanhando o programa. Né, Zezinho? Muito interessante essa colocação do Amir. Porque entre você... não houve desvio de... E o Zezinho é um que bate aqui, olha, corrupção, corrupção, corrupção. E o Paulo Cavalcante diz, não é corrupção, não houve desvio de dinheiro. Mas o Amir disse um negócio interessante. Essas pessoas são responsáveis pelo atraso da compra das vacinas que culminou na morte de 580 mil brasileiros, Zezinho. Olha, a CPI ela vai fechar o relatório agora em setembro. Acho que ela já revelou muitas coisas e hoje você tem 580 mil óbitos no Brasil. É um número muito elevado, embora a vacinação avançou-se muito. Lá atrás teve o atraso, lá atrás se negou, lá atrás
a compra de vacinas, a ciência, ninguém acreditava que iria imunidade de rebanho, e cada dia mais a CPI revelou que tudo isso foram erros das pessoas que estavam na frente, principalmente o ministro Pazuello, que colocou essa CPI no colo. Ele foi um pesadelo, envergonhou as Forças Armadas. Pazuello foi assim, uma página negra dessa pandemia. Não tinha capacidade de gestão para estar numa pasta tão importante, numa crise tão séria, que quantas vidas nós perdemos. Ele pegou, sabe com quantos? 15 mil óbitos. Entregou com quase 297 mil óbitos. Vou dizer, não vou atribuir mortes, individualizar para ele, mas ele teve muita culpa no enfrentamento. Negou-se as vacinas e começou a fazer firula com alguns remédios sem comprovação. Eu acredito no protocolo precoce acompanhado por médico, mas quando você vai com a falta de oxigênio para Manaus e chega lá em Manaus, levar hidroxicloroquina, é um irresponsável e a gente vai pagar o preço e olhe lá se não for processado. Amir, esse fato que eu vou, já o Paulo vai cumprimentar, que o Paulo está mexendo ali nas mensagens, esse fato de a CPI estar praticamente no final e não ter alcançado os estados, que me parece são 23 estados, pelo menos, que há indícios de alguma coisa, de desvio, enfim, de desvio de conduta na compra, no investimento na área da saúde. Você acha que não terminaria uma CPI sem dar uma resposta para a população? É uma questão aí que a gente pode aqui trazer à baila, dizer, a competência da CPI, que é uma CPI do Congresso Nacional, ela pode chegar nos estados, ela tem essa competência, ou é no município se faz com os vereadores, nos estados com os deputados estaduais, uma CPI, ela vai investigar a sua órbita de atuação. Então, é uma questão, claro, há um gancho. Se você cometer um ilícito com dinheiro federal, então você se vincula. E ela poderia apontar esse desvio, esse delito, e apurar também esses fatos. Na verdade, a CPI ela tem um arco de atuação muito grande, porque você está dentro de uma pandemia com tantos fatos, com essa discussão toda que teve na condução dessa política de combate à pandemia. Primeiro, fica em casa, não fica em casa, quer dizer, é uma gripezinha, se buscava soluções mágicas que não existiam, porque o que ficou comprovado pela ciência é que só a vacina. A ciência é uma dádiva de Deus que nós temos aí para buscar um caminho mais curto para a eficiência de qualquer fato, né? Se você vai descobrir, por exemplo, aí o motor, né, a combustão, foi uma descoberta da ciência. E assim por diante chegamos aqui às vacinas. E nós sabemos que o vírus só se combate com a vacina, não tem outro caminho. Aí se criou uma dificuldade, compra, não compra, a Pfizer não dá, porque a oferta não interessava, mas interessava a oferta por intermediação. Quer dizer, isso está errado. Isso aí alguém tem que ser responsabilizado. Eu vejo nessa linha. Não posso dizer que fulano matou tantas pessoas, que ciclano fez com que crescesse esse número. Eu não sei a quantidade não importa. Basta uma vida que foi acrescentada pela essa inércia, pela essa incapacidade administrativa de conduzir uma situação tão grave como é a pandemia. Quer dizer, é uma questão de apuração para o futuro, né? Não é uma coisa que a gente hoje diga a culpa é de tanto por tantas vidas. Não, eu acho que seria uma antecipação da decisão judicial, porque esse processo só vai acontecer no processo judicial. A CPI, ela não incrimina, nem incrimina. A CPI apenas apresenta o relatório com os fatos e sugere que o Ministério Público denuncie. Se o Ministério Público não denunciar, não tem ação penal.